Não reconheço. Olá, olá, carinhos! Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Hoje eu vou fazer suposta revisão, tá? Com vocês. Um ponto que eu acho crucial, que é bem interessante vocês darem uma olhada com carinho. Não à toa separei pra vocês, tá? Só tá com... Se a gente vai fazer a diferença... Ixi! Que passou? Posso? A diferença entre artigo e pronome. Até em português, só aqui, tá, bebê? Aqui eu esqueci de colocar, é a aula 13. Ah, não tem problema, a gente conserta, tá? Artigo e pronome. A gente faz essa confusão, inclusive, na língua portuguesa. A gente tem dificuldade para saber quem é quem, por que é assim, por que é assado. Essa diferença dá um problema? Dá um problema e causa uma chatice, né? Erros chatos, tá? Então, quem é artigo e quem é pronome? Então, vamos lá. Ops, peraí que eu tenho que ser um pouquinho mais bruta para passar, eu só tô riscando. Ai, meu Deus do céu. Pronto, passei. Quem são os artigos, quem são os pronomes? São os artigos. Vamos lá. Ele, los, lá e las. Vou só trabalhar com os artigos definidos porque são eles que causam mais problemas, tudo bem? Os indefinidos não causam problema. Esses aqui são os meus artigos. O artigo, ele é caracterizado porque ele vem ao lado de um substantivo. Para eu definir que isso aqui é artigo, eu tenho de olhar para o que vem ao lado dele. O que vem ao lado dele é um artigo? É. Então, o que vem ao lado... Desculpa. O que vem ao lado do artigo é um substantivo? É. Então, artigo. Exemplo. La caça. Casa é um substantivo? Casa é um substantivo. Se isso aqui é um substantivo, isso aqui só pode ser um artigo. Beleza? Então, fosse plural, las. La Casa de Papel, que tinha lá uma série, né, muito conhecida, ó, La Casa de Papel. Esse lá, ele é um artigo porque casa é um substantivo. Tudo bem? Tranquilo? O que é o substantivo? O substantivo é aquilo que dá nome às coisas, às pessoas, tá? Os lugares, coisa, pessoa e lugar. E os pronomes? Quem são os pronomes? Os pronomes são me, te, lo, lá, ó, le, se, nos, os, los, las, le e se. Minha realmente preocupação são esses elementos aqui. Os outros elementos não te causariam confusão porque eles são pronomes e ponto final. Ninguém discute o fato deles não serem pronomes. Eles são pronomes. Mas deparar-se com um negócio aqui, esse lá, por exemplo, aqui, ele ortograficamente é igual a esse lá aqui. E eu já disse em determinado momento sobre um lo neutro. Que ortograficamente se assemelha a esse cara aqui. Olha o los aqui. A ortografia e o las. A ortografia é a mesma. Então, como é que eu vou diferenciar um do outro? Então, esses são os artigos e esses são os pronomes. Como é que eu sei que isso aqui é um pronome? O pronome, ele vem atrelado a verbo. O pronome, ele vem atrelado a um verbo. Me duele. Ih, fiquei na frente, né? Ah, me desaparece. Só para não precisar escrever de novo ali. Ó, me duele. Esse duele é um verbo. Me dói. Verbo doer, tá? Me dói. Esse me é o quê? É um pronome. Por que ele é um pronome? Porque isso aqui é um verbo. Tudo bem? Bom. Como diferenciar, eu já falei, né? Vou pedir para você me devolver, não, porque vai que eu
que eu mexo aqui. Como diferenciar quem é artigo e quem é pronome? O artigo, eu sei quem é artigo, porque ele se relaciona com um substantivo. Eu sei quem é um pronome, porque o pronome se relaciona com um verbo. Existe uma diferença de posição. O artigo sempre será artigo mais substantivo. Estrutura pronta, artigo e substantivo. É assim, não tem para onde correr. Porém, o pronome, os pronomes podem vir pronome mais verbo ou verbo mais pronome. Foi uma das primeiras aulas que eu dei para vocês. Se eu tenho um pronome antes do verbo, isso aqui é uma posição proclítica. Se eu tenho um pronome depois do verbo, esse pronome está em posição enclítica. O que é uma próclise? Pronome antes do verbo. O que é uma ênclise? Pronome depois do verbo. Por que eu escrevi tudo junto? Porque em espanhol não existe hífen para separar verbo de pronome. Não bota hífen. E faz o quê? Escreve tudo junto. Vou te dar um exemplo em português e vou transformar esse exemplo em português para o espanhol. Só como se fosse. Exemplo. Em português você diz amo-te. É como se fosse. Tudo bem? O que eu separei? Isso aqui é verbo, isso aqui é pronome. E ele está separado por quem? Por o hífen. Isso aqui é português. Se fosse em espanhol, é como se fosse, tá bom? Se fosse em espanhol, isso aqui não existe. Então, esse pronome tem de ficar colado aqui, ó. Amo-te. Se fosse, como se fosse. Isso aqui é espanhol. Está certo? Não, está errado, porque tem uma questão de verbo, tudo bem? O verbo está no presente do indicativo, então esse pronome não deveria estar aí. Mas essa foi a primeira aula que eu dei para vocês. A minha função agora, neste momento, é dizer para você como é que você vai diferenciar quem é um artigo e quem é um pronome. É isso. Se isso aqui é um verbo, embora isso aqui esteja errado, se isso aqui é um verbo, isso aqui só pode ser um pronome, não pode ser um artigo. Tá? Se a palavra é um substantivo, coche, coches. Se a palavra é um substantivo, certamente o que vem antes é um artigo. Tá? Professora, posso botar o artigo depois? Não com referência a esse substantivo. Se for possível botar um artigo aqui, é porque tem um outro substantivo aqui. Tá? A estrutura é esta aqui. Eu não coloco artigo depois. O que pode acontecer é eu não colocar artigo. Não colocar. Não colocar é uma coisa. E tudo bem. Mas colocar depois, cochelos, não. Isso aí, não, nem na língua portuguesa. A Ana veio de carro hoje. Eu posso tirar esse A e dizer somente Ana veio de carro hoje? Posso. Não vai fazer diferença. Mas eu posso dizer Ana A veio de carro hoje? Não. Isso não. Deixar esse artigo solto aí não adianta. Tudo bem? Vou pegar uma folha, uma coisa em branco aqui, tela em branco. Vou lá no português para te ajudar também um pouquinho. Quer me devolver? Tá doido pra me devolver, né? Doido pra me devolver ela. Eu não gosto que eu fique desaparecida, não. Sempre a minha frase é clássica. Eu tenho uma frase clássica. Você viu fulaninho, Isadora, você viu o Jorge hoje? Isadora, você viu o Jorge hoje? Isadora lindamente me responde, sim. Ops, acentuei porque eu ia escrever em espanhol, tá? Mas em português não. Desculpa. Sim, eu o vi. Ortograficamente, esses dois elementos são idênticos. Mas gramaticalmente eles têm função
distintas. Esse o, ele é o quê? Jorge é um substantivo. Se Jorge é um substantivo, esse o é um artigo. Esse o, ele é um pronome, justamente porque ele está ao lado de um verbo. Além de tudo, esse pronome, ele faz referência a algo que foi dito anteriormente. Viu que esse o substitui quem? Jorge. Tá bom? Isso é português. E a mesma coisa funciona em espanhol. Tá? Então, agora, eu não sei se eu fizesse assim. Ah, vai. Agora a gente vai olhar uma história e eu vou mostrar para vocês quem é quem. Tá tão bonitinho, de cabelinho cortadinho, gente. Pelado. Você fala um negócio solto assim? Não, mas quem fez a aula passada vai saber. Sabe que não está pelado. Não está pelado. Pelo corto. Está com pelo corto. Pelo curto. Isso. Pelo corto. Tá com pelo curto. Tá com pelo corto. Aí sai, o aluno que aprende meia dúzia de coisas espanholas, sai por aí dizendo essa meia dúzia solta, Não. vai pro corredor ali, a professora Anisara disse que eu tô com o pelo curto. Pelo curto. Eu não estou pelado, estou com pelo curto. Não é esse o nome pelado. Tu não. Bruno é esse o nome pelado, sim? Não. Bruno é esse o nome pelado, não? É. Bruno é esse o nome pelado. Aí, não pode dar trela, corda para aluno, em especial ex-aluno. Aí não dá, não presta. Gosto dessa historinha, essa historinha doída, mas ela é extremamente interessante e ainda batendo na história do Vinícius Júnior, né? Que sofreu aí um preconceito, né? Racial. Temos Mafalda. E quando a gente voltar de recesso, a gente vai dar uma pausinha, a gente vai voltar de recesso, eu vou explicar para vocês cada elemento de Mafalda, tá? Cada elemento da história de Mafalda. Diz assim, ó, te gusta Susanita? Me lo regaló mi mamá. Ah, un negrito. Sí, ¿por qué? No vas a decirme que tenéis prejuízos raciales. Prejuízos não é prejuízo. Prejuízo é um heterossemântico, significa preconceito. Ela diz, yo, por supuesto que não. Mas toda história em quadrinho, você tem de olhar não só para a parte verbal, como para a parte não verbal. Ela é de extrema importância. Eu não precisaria da parte não verbal. Tem muita história em quadrinho que você não tem nem a parte verbal. É só o não verbal para você ler. Então você tem que ter uma atenção muito grande. Então, ela olha... olha como ela coloca, se aproxima do boneco, né? E ela não fala sobre um boneco. Ela diz, um negrito. E, yo, por supuesto que não. Si somos todos iguales, como voy a tener prejuízos raciales? Preconceitos raciais. Aonde vais? Percebe que ela mantém o dedo em pé. Ela não fecha a mão, ela não faz nada, ela mantém esse dedo ali como se ela tivesse encostado em algo sujo. Né? Lavar-me el dedo. Então aqui ela entrega todo o preconceito racial dela, sim. Né? Você percebe inclusive na cara de Mafalda, não só, né? Na cara de Mafalda. Então é importantíssimo que você leia isso aqui, que você veja, faça a leitura completa do negócio. Bom, tirando a parte da leitura, né? Vamos à parte gramatical. Eu tenho o pronome aqui, ó, te, eu tenho aqui. Decir me, eu tenho esse me aqui. Tenho um te aqui e eu tenho um me aqui. Tudo isso é pronome. Por quê? Porque ele está ao lado de verbos. Gustar é verbo, regalou é presentear, verbo. Decir-me é o verbo dizer. Vas é o verbo ir. E lavar-me é o verbo lavar. Percebeu que esse pronome ele está
ou antes ou depois? Não, esse aqui está proclítico, proclítico, proclítico. Enclítico, porque está depois do verbo. Uso o pronome depois do verbo se o verbo está no infinitivo, gerúndio ou imperativo ou afirmativo. Proclítico e enclítico. E todos eles fazem referência a alguma coisa. Te gusta, Susanita? Esse te faz referência a quem? A Susanita. Ela está falando com a Susanita, então esse te faz referência a ela. Me lo regaló minha mamá. Presenteou a quem? A mim. Esse me faz referência a quem? A Mafalda. Esse lo faz referência a quem? Ao presente, ao boneco. Tá? Aqui não vas a dizer me. Dizer a quem? Dizer a mim, Mafalda. Esse me faz referência a Mafalda. Adonde te vas? Esse te faz referência a quem? A Susanita. E ela diz, lavar-me el dedo. Esse me já faz referência a Susanita, porque ela fala do dedo dela. Esse ele não é um problema, ele é um artigo, porque ele está diante de um substantivo. Beleza? Tá vendo? Uma história ideologicamente importante, mas, vamos dizer assim, simples em sua leitura, e você tem elementos importantíssimos aí para você observar. Tudo bem? Vamos continuar. Esse aqui também, Mafalda. Ah, será que gosta? Sou uma fãzona da Mafalda, tá? Mafalda como história em quadrinho, acho lindíssima. Lindíssima. Tá? Ele é um serviço social. Quino, né? O seu autor. Pena que ele já se foi. Fantástico. Outra história fantástica, muito pertinente, muito engraçada, por sinal. Pero, ¿por que tengo que hacerlo? Vamos aos pronomes. Olha aqui, ó. Hacerlo, pronome. Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Te lo, pronome. Si es cuestión de título, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ou não? Nós o graduamos aqui, né? Acho legal porque ela diz assim, a gente recebeu esse título no mesmo dia. Quando você se tornou mãe, eu me tornei filha. Então, tá em pé de igualdade. E ela reclama com a mãe dela, né? E a justificativa da mãe como do responsável sempre ouviu, é porque eu tô te mandando, porque eu sou tua mãe, tu tem que me obedecer. Não é assim? Então, pronto. Aí ela vai dizer, mas se é uma questão de título, a gente tem esse título, a gente conquistou no mesmo dia. Ela não é, supostamente, ela quer dizer que ela não é supostamente superior. Isso é a Mafalda em seu campo de discussão. Vamos aos pronomes. Porque tenho que hacerlo. A mãe pede para ela fazer alguma coisa. É nítido que a mãe pede para ela fazer alguma coisa. A mãe não precisa aparecer na história, tá? Mas é nítido que a mãe pede para ela fazer alguma coisa. E esse lo faz referência a quem? A alguma coisa que a mãe pediu. Nossa, essa minha seta ficou um horror. A minha psicomotricidade aqui passou longe. Espera só um instantinho, já arrumei. Esse lo faz referência a quem? A alguma coisa que a mãe pediu para que ela fizesse. Esse te faz referência a quem? A Mafalda. Eu ordeno, porque te lo ordeno. Eu ordeno que você faça aquilo que eu pedi, porque eu sou a tua mãe. Se é questão de título, eu sou tua hija. E nos, esse nos faz referência a quem? Quem recebeu o título? Tanto Mafalda quanto a mãe. Aqui é a Mafalda e a mãe, mamá. Fantástico, não? Mais uma vez o ele. Não tenho problemas aí. Esse aqui eu trouxe porque eu achei muito legal mostrar também um negócio para vocês. Que a Isadora, quando a gente mostrou, eu mostrei e ela não sabia quem era. Ela falou dos 3 reis magos. Por que tu falou dos 3 reis magos? Era da festa lá. É uma festa que você fez uma Confusão. Ela fez uma confusão com os 3 reis magos e eu queria dizer para vocês, eu lembro que eu falei para vocês, olha, eles não utilizam Papai Noel, eles utilizam realmente como referência os 3 reis magos. E eu trouxe uma historinha justamente que faz referência aos 3 reis magos que estão aqui.
Menos mal, ela faz aqui, ó. Uma suposta carta não tem nada escrito, ela só faz um X. Mais X e coloca na sua caixa de correio. Menos mal que los reyes, olha o los aqui, ó, são magos, porque senão jamais sabriam que les pedimos los analfabetos. Então, ó, separei esses elementos. Vamos ver esse los e esse los aqui, ó. O los, tanto o primeiro quanto o segundo, são artigos. Por que são artigos? Porque reis, substantivo. Porque analfabetos, substantivos. Por isso, esses dois los aqui são artigos. E o leis? O leis é pronome. Pronome porque pedir é verbo. Leis pedimos. Pedimos a quem? Esse leis aqui faz referência a quem? Aos reis magos. Os reis magos. E bem legal, né? O fato dela dizer... Que bom que eles são mágicos, né? Que eles são magos. Como é que eles iam saber o que está pedindo uma pessoa que não sabe escrever? É uma preocupação. E não sabe escrever não é porque ela só tem 6 anos, não, e não sabe escrever. Outras pessoas, em qualquer idade, muita gente não... Isso aqui é uma crítica à escolarização, inclusive. A falta de escolarização e ensino para muita gente. Tem muita gente que não estudou. Você faz uma crítica, inclusive, há muitos tempos atrás, em que as mulheres não podiam estudar. Então, se elas não podiam estudar, não era destinado às mulheres, à educação. Você também tem analfabetos ali, em especial na parte feminina. Aí você se remete, inclusive, a quem? A Malala, que é onde ela morava, onde ela morava, né, no país dela, que é o Paquistão. Acho que era o Paquistão. Que não podia continuar a educação, porque a educação para as mulheres era algo que não era permitido. Ela sofreu um atentado e hoje, obviamente, ela não vive mais no país dela. Ela mora em outro país, porque se ela volta, ela tem um problema sério de vida, corre risco de vida. Para quem não conhece a história de Malala, vai em busca, porque é uma mulher, uma menina, ela é nova, acho que tem 20 e poucos anos, uma menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque a exigência da educação. A educação, ela não está para todo mundo, infelizmente. Infelizmente. Então, você tem, historicamente, o fato de você ter pessoas analfabetas por uma questão de não poder, em especial mulheres. Você tem uma questão social, que muitos não têm acesso, tá? E isso é importante você repensar. E a Mafalda faz você repensar isso com um certo carinho. Então, besos, adiós, hasta la vista.